Olá, vamos dar continuidade à segunda parte do vídeo sobre os segredos da aprendizagem. Se você ainda não assistiu a parte 1, o link vai aparecer na parte de cima do vídeo. Fique até o final do vídeo para compreender o restante do processo e receber dicas importantes. Através da curva de aprendizagem, podemos entender o porquê apenas uma pequena parcela de pessoas se torna especialista quando estudam algum assunto. Perceba que há no gráfico duas curvas diferentes, a aprendizagem em si e a motivação. Você já se sentiu muito motivado quando começou a aprender algo e essa motivação foi acabando com o tempo? A motivação inicial é fruto da curiosidade e do fato de que no início é mais fácil aprender. Esse período é representado pelo marcador T1. Após esse período inicial, a dificuldade vai aumentando e você passa a ter cada vez menos retorno pelo seu esforço de aprendizagem. Consequentemente, a motivação diminui. Observamos esse período pelo marcador T2. Chega uma fase que você parece não aprender nada, talvez você já tenha se visto nessa situação. Graficamente, chamamos de região de saturação ou platô, identificado pelo marcador T3. Esse período é onde a maioria das pessoas desistem. Mas nem tudo está perdido. Se você tiver um pouquinho mais de esperança e determinação, a aprendizagem volta a crescer e com ela retorna a motivação, e a consequência é o domínio total a partir de T4. Essa curva é uma das bases do livro escrito por George Lerner em seu livro Maestria. Suas ideias são embasadas nos estudos deixados pelo neurocientista e professor Karl Popper, de Oxford. Através de exemplos reais, todo o processo é contextualizado. Por ser mais específico, este livro poderá ser abordado em outro vídeo. Para te ajudar, nos momentos de baixa motivação, iremos te apresentar a curva do foco. Essa metodologia é apresentada no livro da doutora norte-americana, Lucy Jo Palladino, e nos permite otimizar a relação entre o desempenho e a motivação. Notamos que, pelo aspecto da curva, que o pico de produtividade está na zona de concentração relaxada, e este deve ser o ponto a ser buscado. Resumindo, acontece da seguinte maneira: toda vez que o foco diminuir devido à falta de motivação, devemos interromper o que estamos fazendo e fazer as atividades que aumentam a adrenalina, ou a sensação de bem-estar, como jogar videogame, assistir um vídeo ou alguma atividade física, e então retornar ao aprendizado. Mas cuidado, para não demorar tempo demais nesse intervalo. O mesmo vale para quando o foco diminui por excesso de motivação, ou seja, estamos inquietos e dispersos, devemos tirar um intervalo para relaxar. Pode ser ouvindo música, meditando, lendo um livro ou fazendo aquilo que te acalma. Agora que você já sabe como ocorre o aprendizado e como manter seu foco de uma maneira eficiente, vamos falar sobre o esquecimento e te mostrar como evitá-lo. Analisando a curva de esquecimento, observamos que a tendência de esquecimento ocorre de uma forma exponencial, mas, se repetirmos o aprendizado, nós estendemos o prazo de esquecimento e, assim, repetindo a longo prazo, iremos manter maior conteúdo no final. Isto está de acordo com o que já explicamos. O processo de repetição ativa o processo de recuperação da memória e o reforço das conexões neurais. Mas agora temos uma forma de mensurar este processo. Chega ao fim mais um vídeo, mas as dicas sobre o aprendizado ainda não acabaram. Faremos vídeos sobre novas técnicas e os aplicativos mais indicados para te ajudar a aprender qualquer coisa como um novo idioma. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Até o próximo vídeo.